Bom, primeiramente aí, mais uma vez, muito obrigado por juntar todos aqui. Tinha uma expectativa interessante lá na internet do que seria produzido aqui nesse programa. Os caras estavam imaginando, por exemplo, que eu me tornaria um comunista. Eu confesso que eu não sei se eu teria muito problema com esse sistema, se ele funcionasse da maneira que a gente imagina que ele funcionaria, né? Mas são pessoas que operam. E pessoas são filha da puta. Eu acho que a gente precisa primeiro entender que o funcionamento do socialismo ele é baseado numa compreensão materialista e histórica do processo que a gente está inserido. Então, por exemplo... Você falou socialista agora. Sim. Eu imagino que haja uma diferença entre comunista e socialista. Sim. Essa diferença primordial é que o socialismo é encarado como uma etapa de transição. É um processo de superação das contradições, de construção de uma sociedade que visa superar essas contradições que são produzidas no capitalismo. E o comunismo é um estado de coisas, né? É um estágio desse desenvolvimento em que não existe mais Estado porque não existe mais classe social. Basicamente é isso, né? Nós comunistas... da outra vez me falou que o comunismo seria uma evolução ao capitalismo. Eu não sei se eu tô... Falou isso mesmo ou eu tô viajando? A superação do capitalismo. Eu acho superação. Eu acho que tá nesse campo. Tem um debate que fala o seguinte, que eu vejo muito na esquerda, não sei se... aliás, uma pergunta que eu faço pro Gaio Fato, o André pode também falar sobre isso. Eu sou anticapitalista, então é uma onda você falar que é anticapitalista. E quando eu vou ler Marx, vou ler Hegel, eu não vejo eles como anticapitalistas. Eu vejo Marx, por exemplo, como uma pessoa que, ao estudar o capitalismo, ele compreende que o capitalismo cria cria contradições e cria, vamos dizer assim, os mecanismos para a sua superação. Né? Entendi. Ou seja, nós não queremos que... Quando você fala que é anticapitalista, qual a imagem que você passa? Que você quer destruir o mundo que está aí e fazer outro em cima. Quem faz isso é o ISIS, é o Al-Qaeda, não o Partido Comunista. O Partido Comunista ele se apropria do ponto mais alto daquilo que ele está se propondo a construir, que é o socialismo, né? O ponto mais alto que é o capitalismo para construir o socialismo. Né? E onde não tem o ponto mais alto, vai ter que construir essa base material. Né? Então já fica até uma pergunta para ambos aí, essa questão da base material para uma sociedade de nível superior, no caso do André, ou seja, o André, eu vou colocar ele na roda daqui a pouco em relação a isso, e por Gaio Fato, como que vocês enxergam essa questão do capitalismo, do socialismo? Né? Eu acho que é fundamental a gente primeiro entender uma coisa, que a nossa crítica em relação ao capitalismo não é uma crítica de base moral, Igão. A gente não vê essa crítica como o capitalismo sendo feio, bobo e chato. Né? Tanto que o próprio Marx ele não faz esse apontamento do ponto de vista moral. A questão central é que a forma como o sistema capitalista ele é constituído, ele é baseado na exploração do trabalho de outras pessoas. Essa é a questão fundamental. E aí isso se desdobra em vários campos diferentes, em várias estruturas diferentes. Então... muita gente fala, por exemplo, que o capitalismo seria ideal se não tivesse Estado, e na verdade, por exemplo, é muito pelo contrário. É justamente porque existe a presença de uma determinada forma de Estado, que é controlado por uma determinada classe social, que é possível que esse sistema possa existir. E aí, a crítica que os comunistas fazem em relação a isso é que esse sistema ele é baseado na exploração e ele privilegia, ele dá dignidade de vida para as pessoas que detêm as formas e os meios de produção, que são a burguesia, o empresariado, o agronegócio, que basicamente são pessoas que acumulam, mas não por uma genialidade, por uma proficiência, mas porque tem muito trabalho de outras pessoas que é extraído, o resultado desse trabalho é extraído dessas pessoas sob a forma da exploração. Então, para dar um exemplo mais sintético, se o cara tem um salário que é determinado no final do mês e ele trabalha 40 horas por semana, só que quando ele faz a conta do quanto ele produz, do quanto tem de custo aquilo, ele percebe, por exemplo, que das 8 horas diárias que ele trabalha, se ele trabalhasse 4 horas diárias, ele conseguiria ter um montante o suficiente para ter o que ele ganha. Afinal de contas, né? Só para parar para pensar. Não faz sentido a gente realizar um trabalho se a gente não vai ver o fruto desse trabalho se a gente está participando dele. Tá ligado? Isso faz algum sentido de pensar, se eu faço um trabalho de escola, por exemplo, um trabalho de universidade, e eu estou ali me empenhando para fazer aquilo,
eu vou realizar e eu quero ver o resultado daquele trabalho diante de mim. Tem algumas questões sobre isso aí, cara. Ó, vamos lá. Vamos dizer... Eu vou me usar de exemplo, tá? A gente criou um canal de internet um tempo atrás. E esse canal de internet, ele cresceu, se tornou rentável e relevante. E com isso a gente conseguiu dinheiro. Com esse dinheiro, a gente criou outras coisas. Criamos outros canais, criamos outros programas e tal. E dentro desses programas, existe... para cada programa, para cada vertical, que a gente chama, existe uma força de trabalho ali que precisa girar aquela coisa, fazer aquilo ali acontecer, senão a gente simplesmente não consegue. Nesse sentido, eu enxergo da seguinte forma. Cara, isso aqui que a gente criou, esse cara aqui tá trabalhando para manter essa parada que a gente criou e talvez ele não tivesse um trabalho se a gente não tivesse criado essa parada. Se eu extrapolo isso pro Elon Musk, o Elon Musk com a SpaceX, o Elon Musk com a Tesla, eu imagino que vocês odeiam o Elon Musk, só tô imaginando. Eu odeio o Elon Musk, não por uma questão moral, porque ele nunca me fez nada, mas eu não gosto dele porque é isso, é uma pessoa que vive do rendimento do trabalho de outras pessoas e tuita que vai dar golpe de Estado em países e que é para as pessoas lidarem com isso, como foi o caso da Bolívia em 2019. Tudo bem, nessa parte eu também não gosto do Elon Musk não, mas eu não consigo evitar de achar o cara muito foda quando ele populariza, de certa forma, pelo menos lá, o carro elétrico, como quando ele faz um foguete da ré, o cara... Não ele, mas ele... O lance é assim, tive essa ideia aqui, agora, galera, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. O que eu tô dizendo é, criar algo e as pessoas com que dá oportunidade para as pessoas desenvolverem o trabalho ainda é um problema? Porque, vamos voltar pro meu exemplo. Eu, sei lá, perguntei pra vocês mais cedo aqui se eu era burguês. Ou porque você falou do empresariado, acabou de falar. E, pô, eu me considero um empresário. Eu tô matando gente, na opinião de vocês, como é que é? Não, é um pequeno empresário, porque se você parar de trabalhar, você vai parar de ter seu rendimento, né, Igão? É verdade. Então, é isso. Então, parabéns, você faz parte da classe trabalhadora. Eu sei. Então, o ponto central é esse. E é uma relação que opera num método dialético. Então, tipo, não é uma coisa que é a causa e a consequência da outra. Mas você sabe que, assim, se eu parar de fazer o flow e viver das outras coisas que foram criadas, eu consigo ter um salário também. Não, e aí? Então, aí pode encaixar como pequena burguesia, assim. Mas a tendência muito maior é de, eventualmente, o canal ser absorvido por um grande conglomerado, porque a tendência é você ser engolido. Pra mim ia ser incrível, porque eu ia ganhar dinheiro pra caralho. Eu vou te dar uma outra visão, então. Tá. Primeiro eu quero pedir licença para todos os comunistas de verdade, né, de colocarem eu como comunista, porque eles ficam bravos quando fazem isso. Ah, é? Eles dizem que eu sou liberal. Tá. Então, aí depois a gente até pode discutir. Eu vou te colocar nessa roda daqui a pouco. Não, porque sempre que chega o pessoal da direita, o André é comunista, eu falo, não fala isso que os comunistas ficam bravos. Não fala aí, eles não gostam de me ter no campo com eles. A gente né, eles dizem que eu sou aliado, a gente se dá muito bem e tal, adoro o Gustavo, mas quando eu falo assim, o André não é comunista, para de falar isso. Entendi, mas brincadeiras à parte, existe um problema nessa organização que você colocou, que é você gera emprego. Você está aqui trabalhando, se você não vier, isso aqui não funciona do mesmo jeito, porque você também coloca a sua imagem como trabalho, mas você depende essencialmente de uma máquina chamada YouTube. Exato. E essa grande empresa, que faz parte, né, de um conglomerado enorme, ela sim detém o controle sobre aquilo que você faz. Inclusive, né, recentemente teve decisões nesse sentido, em que você perdeu a sua liberdade de determinar quem está aqui dentro e você teve que fazer, senão você perdia o seu ganha-pão. Então, existe uma estrutura de comando aqui que não é necessariamente visível, mas que torna, na minha visão, você algo mais parecido com aquele produtor pequeno do século XVIII, que é como os liberais vivem, é como eles pensam que a economia pode funcionar, é pré-revolução industrial. Então você criaria uma sociedade em que todo mundo é pequeno produtor independente, você tem ali o seu negócio, você tem 3 ou 4 empregados, né, quase um artesão ali já próximo da Revolução Industrial, só que não incorpora as grandes corporações que vêm com a Revolução Industrial e mudam tudo. Qual que é o maior país hoje no mundo?
Maior em quê? Qual que é a Maior métrica? país. Quando você pensa no maior país do mundo. Eu penso na China. Pois é o Facebook. É ele que é um espaço virtual onde você tem regras, você tem que respeitar a constituição daquele lugar, você tem que se comportar do jeito que ele te coloca para se comportar. Se você se comporta fora, é absolutamente implacável, você está fora. Tudo bem que ele anda meio mal das pernas, né? Mas não sei agora. Mas enfim, você tem um espaço administrativo que hoje redefiniu o que é você estar, o que é você ser cidadão. E essa sobreposição de coisas vem exatamente com esse império das grandes corporações mundo afora, que elas não respeitam país, elas não respeitam regras, elas correm para onde elas têm paraísos fiscais, onde elas têm menor capacidade de tributação, elas fazem o que elas querem, elas financiam absolutamente todo tipo de governo, todo tipo de guerrilha, todo tipo, né, de força que seja interessante para elas. E elas não têm controle. Deixa eu te provocar, então. Eu também vou fazer uma provocação. Eu vou falar algo que eu sou contra, mas eu preciso falar. Como uma empresa privada que construiu tudo isso com tecnologia, com inteligência, que de certa forma saiu do nada. Não saiu do nada? Não. Isso, inclusive, responde tua questão sobre o Elon Musk. Tá, vamos falar sobre isso então. Mas tudo bem, vamos... Não, mas eu posso responder as duas. Sobre o Facebook. Eles não têm mesmo o direito de definir como é que a plataforma deles vai ser usada, já que é deles e é privada? Mas ela não é privada. Ele chega pra você e fala assim... Isso quando você vê, né, aproveitando a questão dos musicais e filmes... Só pra deixar claro aqui, eu acho uma grande filha da putagem a maneira como todas elas agem, tá? Não, mas esse é o ponto. Você não tem liberdade do jeito que você teria se você não usasse os meios de produção que elas te oferecem. Né? Do ponto de vista marxiano, os meios de produção são deles. Você compra algumas coisas aqui para operar, mas efetivamente o que você usa mesmo para transmitir, para ganhar dinheiro, inclusive eles arrancam um pedaço, né, sem fazer nada, porque você está usando o espaço deles, uma fração do valor que você recebe em monetização fica com eles. Mas eles me dão a possibilidade de conseguir essa monetização. E o senhor também dava oportunidade para o escravo trabalhar e cumprir o seu desígnio. Pô, eu acho que tu foi longe. Eu sei. Eu só estou dizendo que relações sociais, elas podem ser vistas sempre contratualmente, como você dando oportunidade, mas não significa que a relação de poder seja isonômica e seja horizontal. Tá. Porque quando você questionar... Não é mesmo. Não é. Quando você questionar esse poder, seu poder de voz é quase nulo. Quando você já deve ter tido vídeo bloqueado. Cara, se a gente for enumerar todos os problemas que eu já tive... Eu já passei por isso também, né? Inclusive, quem puder, vai lá no meu canal, André Roncalha. Relaxa que vai estar tudo aqui Você no vai lá e comentário. você faz um recurso e você não sabe quem lê. Você não sabe se essa pessoa está no Brasil, se ela está fora. Você não sabe nada. Então, o poder ele é muito forte nesse sentido. Até quero sugerir um livro que se chama Governos Privados. Em inglês é Private Government. E a autora, que é uma filósofa, ela vai justamente analisar isso. Como o liberalismo ele não conseguiu superar o liberalismo de jardim de infância, né? O pessoal que não pensa o liberalismo de maneira atual. Não superou a Revolução Industrial ainda. Para entender que tem novas formas de poder, novas formas de dominação. E isso independe de você ser, né, marxista, comunista, socialista. A dominação existe. A questão é como que você vai mapear para reagir a ela e garantir alguma autodeterminação. Mas voltando ao Facebook, voltando ao próprio YouTube. Uma vez que existe um espaço público virtual chamado internet, como é que a gente define de quem é o direito? Quem que disse? Quem que chegou e falou assim, esse direito é seu? Alguém vende o espaço, não é? Você tem que ir lá comprar o domínio. Isso aqui é apenas no plano virtual o que ocorreu na vida real dos cercamentos. A terra é pública. Quando você nasceu, quem que disse que a tua casa era a tua casa? Papel que meu pai tinha. Você chegou na Amazônia, o governo fala, não vou fiscalizar. O garimpeiro fala, Fudeu. Eu vou lá na força. E aí a tragédia Yanomami que aconteceu, porque o Estado não está ali para garantir que a terra é pública, que a terra é dos indígenas. E é isso, o Estado representa o interesse de determinados grupos que se encontram no poder desse Estado, que são representantes dessas classes que atuam por fora, porque, por exemplo, né, os garimpeiros que estão indo nos rios poluir com mercúrio e tal, são essas forças que estão responsáveis por ali, mas quem financia a viagem deles?
Porque os caras não chegam lá de gaiato, Isso. né? Você tem que ter uma liberação jurídica, você não tem que ter policiamento, você não pode ter fiscalização. Por que não tem? Porque não é uma questão de incompetência, né? Porque muita gente acaba sendo levada a acreditar que esse trabalho, esse não trabalho, na verdade, que o Estado faz, é incompetência, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. É justamente o contrário. Isso não é um pouco de teoria da conspiração, não, Gustavo? Não é porque se a Teoria gente do olha, por Estado. exemplo, para toda a forma como o serviço público está ofertado no Brasil, desde a Constituição de 88, o que a gente vê? Sucateamento, privatização, a gente está vendo o desmonte do investimento em ciência e tecnologia, e aí a gente vê em contrapartida a entrada de grupos privados que lucram com o processo educacional, e gente que se gaba por tentar mudar o Brasil, mas apresenta fraude fiscal no balanço das lojas americanas no final do ano, né? E aí essa pessoa pega esse dinheiro, joga para um paraíso fiscal, fica, céus, eu não vi 20 bilhões de rombo fiscal, né? Uma coisa é a gente não conferiu o troco da padaria, outra coisa é a auditoria. Consegue quantificar 20 bilhões? Não, 20 bilhões, cara, uma mas quantidade. não é só absurda. 20 bilhões. É um erro de 20 bilhões. Erra em 20 bilhões, Igor. Porra, meu irmão. Dá esse errinho. Esse errinho por 6, 7 anos. E aí o que acontece? O empresário que deu esse errinho pega essa grana que agora tá com ele, né? Que ele tirou 6 meses antes da bolha dessa questão estourar, joga no paraíso fiscal. E todos os trabalhadores, as pessoas que eram arrimos de família das lojas americanas, estoquista, balconista, atendente, vai fazer o quê? Os pequenos empresários. Os próprios caras. Porque eles tinham- Marketplace, Eles tinham milhares e milhares de pequenos empresários que dependiam das lojas americanas para poder vender. Eu já tive em outra vida uma passagem como empresário. E eu fazia caldinho, sabe essas sopinhas? E a gente um dia conseguiu uma reunião com Viena. Né? Eu falei, puta, que legal. É uma tal. rede de restaurantes. Pô, uma rede de restaurantes, uma das maiores do Brasil, tá em shopping, né? Aí eu falei assim, nossa, vamos pôr o preço lá em cima, né? Aí meu sócio falou assim, você tá louco? Eles vão cobrar, eles vão pagar quase nada, vão demorar uns 60, 90 dias para pagar, e você vai dar graças a Deus que você vai estar fornecendo para eles. Eu assim, poxa, por quê? É praticamente um monopólio. Não chega a ser efetivamente, mas assim, pelo tamanho da cadeia produtiva, da rede, é muito grande. Então agora você imagina um pequeno produtor que tinha lá, fazia, né, desde atacado, varejo, e ele ofertava isso para lojas americanas com 1.800 lojas, Brasil afora. Né, dezenas, acho que tinha 16 mil funcionários, algo assim. Imagina, pensa também nos caras nos fornecedores das Então, lojas americanas. são Quebra esses todo caras. mundo. Quebra todo Entendeu? mundo. E aí, de repente, essas pessoas estão sem, né, a principal receita delas. Mas deixa eu só concluir a parte que a gente entrou na questão da terra, aí eu já concluo aqui. A internet, ela não é uma criação, né, uma providência divina. Ela foi criada pelo exército norte-americano, com dinheiro do contribuinte norte-americano que levou a NASA, levou ao exército, nesse caso, as Forças Armadas, a desenvolver um sistema de comunicação interno a eles. E aí depois isso se tornou o espaço virtual que hoje a gente tenta ocupar. Aí a gente ocupou, quando eu digo a gente, né, a humanidade, as grandes corporações, não entrou. Aí o pessoal agora que começou a ganhar dinheiro com cripto, começou a ver a nova tecnologia, falou o quê? Vamos criar outro? Agora é o multiverso. Vamos criar um multiverso e agora a gente vai ter que ocupar lá. E aí vem o problema. Como é que você ocupa um espaço virtual que o custo de reprodução dele é zero? É zero. Você aperta um botão, você cria um NFT. Você aperta Ctrl+C, Ctrl+V, você cria outro NFT. Eu sei que a expressão é meio cringe, né? Ctrl+C, Ctrl+V. Você faz isso na programação, na verdade. Como é que você demarca a propriedade e a autenticidade disso? Também não deve ser tão simples assim, mas eu não sou... Não é simples. É? É simples assim. Não é complicado. Porque é programação. Você copia a linha de código, muda alguma coisa e gera algo diferente. Obviamente, para a gente fazer seria custoso, porque a gente não é especializado. Mas se você pega uma pessoa que é da área, ela faz isso com tranquilidade. O Bitcoin é uma maneira de você conseguir gerar autenticidade num bem ativo no espaço virtual. Bitcoin é quente. O Bitcoin é uma tentativa de criar propriedade privada num espaço público, em tese em que você teria recursos ilimitados. Sem o Bitcoin, a capacidade de autenticidade... Aí depois veio o Ethereum e várias outras criptos. Você não conseguiria fazer o processo de identificação e autenticação. Não é a única ferramenta, mas ela certamente acaba servindo a esse propósito. Então, nota, a gente está falando essencialmente de vários bens públicos. Como é que alguém chega e diz é meu? Então, você tem que criar algum código aí para estabelecer a propriedade disso. E o Marx, né, eu adoro ler o Marx,
ele historicamente diz o quê? Isso aqui foi feito na força. Você chega lá, coloca, né, contrata uns capangas, fecha o negócio e fala, a partir de agora vocês não entram mais. Por quê? Porque eu tô falando. É a lei dos cercamentos. E aí você vai tendo um processo de expulsão das pessoas de terras públicas. Isso tudo tem registro histórico, não estou inventando nada. Terra era pública. Você já parou para pensar no que chamam a Inglaterra, ironicamente chama os outros países que ela colonizou? Commonwealth. Riqueza comum. Só que a riqueza ia toda para a Inglaterra. E nas colônias era só exploração. E para não parecer que eu estou forçando a barra, isso aqui é de um autor nada comunista, que é o Piketty, que estudou história e falou, olha, os historiadores estão falando há décadas que é a exploração que ocorre, e é natural, a gente pode até analisar outros casos interessantes de exploração, eles são feitos na base da força. Só que aí tem um problema, você precisa justificar isso. E o direito nasce, você lê John Locke, ele fala claramente, o direito serve para garantir a propriedade privada. Na Revolução Francesa, que derrubou o poder monástico, eclesiástico, tem um troço que é sagrado, a propriedade privada. É sagrado, eles escrevem sagrado. Ou seja, você não teria, né, o que a gente tem hoje, toda essa discussão, se não tivesse essa demarcação. E a minha provocação é, demarcar coisa pública não é, vamos dizer, privilégio das terras, não é privilégio das cidades. Já está chegando no mundo virtual e afetou você também.